Bom dia, boa tarde, boa noite, se você está assistindo essa live numa gravação. Hoje é a nossa live de número 57. Estamos passando hoje da metade do número de lives, que é de 112. Seja bem-vinda, Denise. Bem-vinda, Jéssica. Segunda-feira, dia de nós colocarmos novos propósitos para a nossa vida, de nós nos organizarmos para a semana. Hoje é dia em que nós pensamos no que nós queremos, né? Para essa semana, para a nossa vida. Bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindas. Na segunda-feira é um dia em que normalmente eu falo para a Fran assim, né? Não marca atendimentos para mim hoje, né? No dia de segunda-feira, porque é o dia que eu gosto de me organizar para a semana. É o dia que eu gosto de fazer uma reunião de trabalho, que eu gosto de me programar para as coisas que eu vou fazer naquela semana. Hoje, excepcionalmente, eu tive atendimento, porque era uma mentoria que precisava, para a pessoa precisava que fosse hoje, né, de manhã. E era uma mentoria empresarial. Então, gente, quando eu vou fazer uma mentoria empresarial, você tem um problema lá na sua empresa, né? Nesse caso, é uma pessoa que tem uma empresa. Na semana passada e nessa semana também vou ter outra, que são pessoas que têm empresas que estão atravessando dificuldades com a empresa, né? Eu não dou uma mentoria no sentido de organizar setores, essas coisas assim do ponto de vista estratégico, enfim, mas a mentoria empresarial é o que nós vamos ver, aquilo que está agindo naquela empresa que faz com que essa empresa esteja tendo problemas, né? Então, a segunda-feira, hoje, comecei também trabalhando nessa questão de estratégia com uma pessoa que tem uma empresa, mas de estratégia espiritual, energética, né? Que é olhar aquilo que está por trás de determinadas situações. Então, a segunda-feira é um dia de se organizar. O que você está se organizando aí hoje? O que você está se preparando? Você tá com ânimo para começar a semana? Ou você está sentindo assim, nossa, segunda-feira, tudo de novo, começa tudo de novo, você já talvez já está até cansada do final de semana e você talvez não está sentindo essa energia de movimento, de mudar algumas coisas na sua vida, de transformar. Como é para você a segunda-feira? Você está animado para fazer novas conquistas, para traçar novos planos? Você está satisfeito no seu trabalho, com a sua profissão? Como é? Um dia lindo desses, né, Fábio? Esse sol hoje tá bonito, né? Que propósito você tem hoje na segunda-feira? Ou você está cansado de estar naquele trabalho que você está? Talvez insatisfeita na sua profissão, insatisfeito na sua vida financeira, né? Então, segunda-feira é um dia em que a gente também olha para isso, né? Para traçar novos rumos na nossa vida. Então, eu vou hoje continuar com vocês falando sobre esse livro aqui do Bert Hellinger, né? Que é O Amor do Espírito. E eu vou ler aqui para vocês sobre o pertencimento. Ontem nós falamos sobre hierarquia, né? Quem que pertence? Ontem nós falamos sobre a hierarquia e eu estou trazendo para vocês esse estudo que nós fizemos lá no Caminhos da Prosperidade de sábado, né? Onde nós aprendemos sobre o pertencimento, que é essa primeira ordem, né? A ordem do amor. E eu vou ler para vocês aqui um pouquinho sobre o pertencimento e depois nós vamos conversar sobre isso. É bem interessante, tá?
O pertencimento para além da morte. O Bert Hellinger fala isso no livro. Nós vamos estudar juntos isso aqui, para aprendermos juntos, né? O pertencimento para além da morte. Podemos reconhecer quais são as pessoas que são influenciadas e conduzidas pela consciência coletiva quando percebemos que são atraídas ou não para representar membros familiares excluídos. Ou seja, uma pessoa do grupo familiar se sente atraído para representar, para ocupar um lugar de uma pessoa excluída. O que é ocupar esse lugar? É alguém que foi excluído do sistema, então vem uma pessoa e agora começa a ter atitudes e agir de acordo com aquela pessoa que saiu, porque ela está ocupando esse lugar, né? Imagine uma peça de tabuleiro, você retirou lá num jogo de xadrez, você retirou uma dama, né? Você precisa colocar outra dama no lugar, não pode ser outra. Então, a pessoa que vem ocupar o lugar do excluído, ela também tem comportamentos como aquela pessoa que foi excluída. Então, Bert Hellinger continua dizendo assim, na vida real. Ó, vão perguntando aí, gente, nós estamos estudando juntos aqui, tá? Aqui precisamos considerar que ninguém perde o seu direito de pertencer através da sua morte, ou seja, não é porque uma pessoa morreu que ela perde o direito de pertencer. Então, ela pode ter morrido lá no ventre da mãe, ela ainda tem direito de pertencer. E se ela não estiver pertencendo, outra pessoa vai ocupar o lugar dela. Lembra que eu falei ontem sobre hierarquia, que também acaba cruzando com isso, né? E o Bert Hellinger continua dizendo assim, ó: isso significa que os membros familiares mortos são tratados pela consciência coletiva da mesma forma que os vivos. Ninguém é separado de sua família através da sua morte. Aquela pessoa continua fazendo parte. Então, vamos imaginar que eu sou casada lá, tenho um marido, esse marido morre. E agora ele é esquecido, ele não é considerado como o pai desses filhos, e um filho vem assumir o lugar do pai, porque esse pai não está presente, porque esse pai morreu e ele se suicidou, por exemplo. Eu não quero nem falar que essa pessoa suicidou, eu não quero nem reconhecer, eu não quero tocar nesse assunto. E então um filho vem e ocupa esse lugar daquela pessoa que morreu. Então vou repetir aqui essa parte para vocês. Ela abrange igualmente seus membros familiares vivos e mortos. Essa consciência traz de volta os membros mortos para a família, se foram excluídos. Então, no caso de uma criança que foi abortada, uma pessoa que se suicidou, que é considerado que ele foi errado, uma pessoa que morreu e que as pessoas que ficaram com muita mágoa daquela pessoa que faleceu, né? Então, ela continua fazendo parte. E ele diz assim, ó: essa consciência também traz de volta os membros mortos para a família se foram excluídos. Sim, principalmente esses. Portanto, uma pessoa perde a sua vida através de sua morte, mas nunca o seu pertencimento da família. Então a pessoa perde a vida física, mas nunca perde o pertencimento da família. Vocês querem saber quem é que pertence ao grupo familiar? Quem são os membros de um grupo familiar que tem direito de pertencer? E que, se forem excluídos, não forem considerados, alguém vai vir ali e vai ocupar esse lugar. Vocês querem saber? Na vida real, Fábio, ou na constelação? Eu não entendi a tua pergunta, eu acho. Veja, a constelação, ela mostra aquilo que acontece na vida real, né? Uma constelação, ela mostra aquilo que está no inconsciente na vida real. Então, uma pessoa que é excluída na vida real, ela é incluída na vida real por aquela pessoa. Foi da pergunta de antes? Já respondi, tá.
Então, quem pertence? Eu vou ler para vocês quem é que pertence. Gente, vocês vão perguntando aqui, tá? Que depois eu vou olhando aí. Quem pertence? Agora está na hora de enumerar quem pertence ao sistema familiar, Bert Hellinger diz, que é conduzido por uma consciência coletiva comum. Quem pertence? Quem pertence ao grupo familiar? Vou começar com os que nos estão mais próximos. Os membros familiares que estão sujeitos a essa consciência pertencem. Eu vou ler agora quem são essas pessoas. Os filhos. Portanto, nós mesmos e nossos irmãos e irmãs. Não somente os que vivem, mas também os natimortos, aqueles que nasceram mortos. Os abortados e frequentemente também os abortos espontâneos, aqueles que não foi um aborto provocado, né? Justamente aqui existe muitas vezes a ideia de que podemos excluí-los. E é claro que pertencem também à família os filhos que foram ocultados ou dados, aqueles filhos que não foram reconhecidos, né? Tive um filho fora do relacionamento e eu escondo isso, ou eu dei para alguém. Para a consciência coletiva, todos eles fazem parte completamente. São lembrados por ela, pela consciência coletiva, e trazidos de volta para a família, trazidos cegamente, sem levar em consideração justificativas e desejos. Então, eles são excluídos, são retirados da família, mas eles são trazidos de volta por essa consciência coletiva, né? Através agora dos descendentes desse grupo, né? De filhos, de netos. E ainda ele continua dizendo assim, ó, o nível acima dos filhos. Deste nível fazem parte os pais dos filhos, né? E seus irmãos biológicos. Então, no caso, os tios. Aqui também todos os irmãos e irmãs deles, como já enumerei antes para os filhos. Também os parceiros anteriores dos pais fazem parte. Gente, agora pegou aqui pesado, né? Também os parceiros anteriores dos pais, dos seus pais, fazem parte. Na nossa família, como nós conhecemos, nós vamos dizer que faz parte aqueles que têm o nosso sangue, né? Pai, mãe, tios, irmãos, avós, enfim. Aqui o Bert Hellinger está desvendando aquilo que existe além daquilo que nós conhecemos. Ele está dizendo que fazem parte também os ex-parceiros. Olha só, também os ex-parceiros anteriores dos pais fazem parte. Então, os seus ex-parceiros também fazem parte. Eita, agora foi fundo. Exatamente. Por que fazem parte? Vocês já vão descobrir o que acontece quando esses ex-parceiros não são incluídos. Porque traz consequências, por isso eles fazem parte. Eu vou ler de novo, tá? Também Também os parceiros anteriores dos pais fazem parte. Se são rejeitados e excluídos, mesmo que estejam mortos, são representados por um dos filhos, até que sejam lembrados e trazidos de volta à família com amor. Sim, os ex-parceiros dos pais fazem parte. Os ex-parceiros dos avós, os seus ex-parceiros. Então veja bem. Se são rejeitados e excluídos, mesmo que estejam mortos, ex-parceiros casados. Você namorou lá com uma pessoa, ele já casou com outra pessoa, mas você exclui você diz assim, não, eu nem lembro, tipo assim, você teve 2 namorados, e você diz assim, não, eu nunca namorei com ninguém, eu namorei com meu marido e já casei. Você nem quer falar que teve aquele namorado lá, você nem quer que ninguém saiba que você se relacionou com aquela pessoa,
Então ele é ex-parceiros. Ficantes, se você namorou, se eles já formaram outras famílias, sim. Sim, eles já fazem parte de outra família, mas se você exclui esse parceiro que você teve, se você diz assim, não, eu nem tive nada com ele, exclui do seu coração, ele me magoou muito, aquilo que ele fez foi muito ruim, ele me traiu, ou ele era uma pessoa muito, sabe, você exclui do seu coração. Lembra que nós aprendemos aqui sobre, nós fizemos o inverso, né? Primeiro falamos do pertencimento e da hierarquia para aprender sobre a exclusão, né? Agora nós estamos aprendendo quem faz parte. Toda exclusão é sempre quando eu excluo do meu coração. Então, eu tive um relacionamento lá, um namorado, que eu digo, eu nem quero falar sobre ele. Eu quero esquecer que aquela pessoa existiu. O meu relacionamento com ele foi muito ruim. Ele me traiu, ou ele fez alguma coisa muito ruim para mim. Nós terminamos um relacionamento, ele terminou comigo e eu fiquei com muita raiva dele. Agora ele já casou com outra pessoa, mas ele faz parte ainda. E eu vou mostrar para vocês, em constelações, onde nós já fizemos, que os filhos, vamos imaginar, vamos deixar bem claro, eu tive um parceiro, vamos imaginar que eu terminei com ele, ele terminou comigo e eu fiquei com muita raiva dele, e enfim, eu nem quero lembrar dessa pessoa, quando eu lembro eu ainda tenho mágoa. Agora eu tenho um filho. Esse filho vai acabar representando esse meu ex-namorado. Mas Leide, se dos pais foram pessoas que tu conheceu ou não, sabe da existência deles, é a mesma coisa. Aqui o Bert Hellinger está falando mesmo que já tenham morrido. Porque nós estamos falando de uma consciência coletiva. Nós estamos falando de energia, nós estamos falando de alma, né? Caso a pessoa cometa um aborto, é importante dar um nome e batizar aquela criança, sim. Tem que dar um nome. Batizar não necessariamente, porque não é uma questão religiosa aqui, né? Porque o batismo, nesse ponto de vista, ele é visto como, agora essa criança pertence a Deus, né? Mas vejam que nisso também tem um pertencimento, que a igreja diz, precisa batizar uma criança para que ela possa ir para o céu. A igreja católica, né? Eu sou do tempo que uma criança, se ela nascesse e ela não era batizada na igreja católica, se dizia que a criança ficava no limbo. Quem é desse tempo aí? Ficava no limbo, essa criança, ela não ia nem para o céu nem para o inferno, porque ela não, às vezes não era nem enterrada no cemitério católico, porque ela não fazia parte, né? Então, era uma forma também de dizer que essa criança pertence, né? Então, se houve um aborto e essa criança é tratada como... Tu é desse tempo, né, Tita? Né? Não era assim que diziam que a criança vai para o limbo? Eu ficava imaginando, quando era criança, quantos bebês deveriam estar circulando em volta da Terra, sabe? Aquela era uma visão aterradora para mim. Imaginar esses bebês sem mães, nunca vão encontrar as mães deles. E mulheres que tinham seus filhos e que não deu tempo de batizar, que eles faleciam, né? Imagina naquele tempo, tudo era tão longe, né? Elas ficavam aterrorizadas para o resto da vida, imaginando esses filhos lá, sem a proteção de Deus, sem um amparo espiritual, sem nada. Diziam que era pagão, que não tinham Deus, né? Eu sou desse tempo. Tem meus 60 janeiros, Valdir também tá contando. E era assim, não era, Valdir? Marlene, Tita, quem é desse tempo aí? Então, acontece que essas mães e esses pais ficavam aterrorizados. Eram imagens que eles nunca mais poderiam esquecer na vida deles, que era imaginar esses filhos sem receber um cuidado, esses bebês, né, que morreram e agora estão aí girando no espaço pela eternidade. Girando no espaço eternamente. Como um pai e uma mãe desses podem acreditar num Deus que é amor?
Vão acreditar que existe esse ser invisível, esse homem invisível, todo-poderoso, que está lá no espaço, e que ele disse que se uma criança morrer e não for batizada, essa criança não vai receber os cuidados dele. Uma criança inocente, que não tem culpa nenhuma, que não deu tempo de batizar, porque não tinha um padre por perto, porque não deu tempo, a criança nasceu morta. Então esse homem lá diz assim, que está escrito no meu livro que se a criança nascer assim, ela não vai vir aqui comigo, ela não vai ter amparo, ela vai ser castigada para todo o sempre dela, e os pais também, né? Porque como que um pai e uma mãe vão ter paz na vida, pensando que um filho está passando por isso? E aí como eu vou lá nessa igreja e vou acreditar que esse é um Deus de amor, né? Então, ali nós vemos uma exclusão. Que pensamento horrível, né, Fábio? Sim, e se dizia isso, e as mães ficavam o resto das suas vidas agora naquela tristeza. Elas tinham outros filhos, mas elas nunca mais voltavam a sorrir, porque imaginavam esse filho que está lá agora, sem um colo. Sabe Deus como estavam esses filhos, né? Como iam ter uma fé em Deus. Então aqui nós estamos falando da exclusão, né? E eu já vou lá para o outro lado, porque, gente, tudo traz uma reflexão, né? Então ali também se vê como era importante o pertencimento. Então quando uma criança nasce morta, por exemplo, ou ela não chega a nascer, né? Mas ela é abortada, é preciso que dê um nome para essa criança, é preciso que dê um lugar para ela, que se diga, não, tu é o primeiro, ou tu é o segundo, ou tu é o terceiro, para ela estar no lugar dela. E ela pertence, ela tem direito de pertencer. Quando esse direito é negado, diante dessa consciência divina, universal, né, dessa grande consciência, como quem diz aqui, alguém do sistema familiar vai ocupar esse lugar e vai sentir como aquela pessoa excluída. Nossa, é muito grande isso aqui, gente. Então diz assim, eu vou ler de novo essa parte aqui para depois dar mais um passo para frente, tá? Também os parceiros anteriores dos pais fazem parte. Se são rejeitados e excluídos, mesmo que estejam mortos, esses ex-parceiros dos pais são representados por um dos filhos, até que sejam lembrados e trazidos de volta à família com amor. Então, às vezes, vai ser aquele filho que tem brigas com o próprio pai. No caso de um filho, né, que vê o pai como um rival, como um inimigo, porque ele está vinculado com um ex-parceiro da sua mãe. Ou aquela filha que vê na própria mãe uma adversária, uma rival, ou a mãe vê na filha como se fosse uma rival. E ela pode estar vinculada com uma ex-parceira do marido, né? Então, quando que isso acontece? Quando que isso deixa de agir? Quando esses ex-parceiros são lembrados com amor. Então aqui vai falar da importância de nós olharmos para os nossos ex-parceiros com amor. Quando você inclui o seu ex-parceiro, me relacionei lá com uma pessoa que foi abusiva, que foi narcisista, que foi não sei o quê, que me traiu. É importante que eu olhe para esse parceiro com amor, mas como é que eu vou olhar com amor para alguém que me fez tanto mal, né? Então, em primeiro lugar, olhando para mim, né? Por que eu atraí uma pessoa assim para minha vida, né? Por que eu permiti que essas coisas acontecessem? O que eu estava buscando para a minha vida? Qual é a minha contribuição nessa relação? E aí depois, então, eu deixo com essa pessoa a responsabilidade dela, daquilo que ela fez, né? E então eu olho para essa pessoa com amor, no sentido de eu agora vejo você, eu deixo com você aquilo que você fez, eu aprendi algo com aquilo que nos aconteceu, né? E muito obrigada. E se esse foi o primeiro namorado, eu digo, você foi o primeiro.
Se esse foi o segundo, você foi o segundo, você foi o terceiro, cada um tem um lugar. E agora eu estou com outro parceiro que seja o número, sei lá, 30, 40, 50, eu tenho um lugar para esse outro. A Fábio diz, e essa exclusão acontece quando todos os vários membros da família excluem? Não, uma pessoa só exclui. Ou quando um só exclui, já é exclusão? Um só. Se um só já excluir, se um só já tiver mágoa, ele já tirou aquela pessoa do coração dele. E na vida dela, porque às vezes no grupo familiar anterior não vai acontecer nada. Vamos imaginar assim, Fábio. Tu estava lá no Caminhos da Prosperidade, né? Imagina que lá, tu viu que lá teve pessoas que foram para junto, outras que ficaram, né? Então, se eu tive um namorado, que eu excluo ele dizendo, ele foi muito mal, ele fez isso que foi errado, ele fez aquilo que não foi bom, eu tenho raiva dele. Só eu sinto isso. A minha família lá, meu pai, minha mãe, minhas irmãs não estão se importando. Só que na maioria das vezes, quando eu falo isso, eu vou falar para os amigos, olha gente, aquele meu ex-parceiro fez isso comigo. Eu vou falar lá em casa, para minha família, que isso aconteceu. Quase que imediatamente todos vão tomar as minhas dores e vão também ficar com raiva do outro lá que nem fez nada para eles. Não é assim? Mas fui eu que comecei, mas eu acabo levando as outras pessoas a também sentirem isso, né? Então, agora imagine que foi um aborto. Eu tive um aborto, eu pratiquei um aborto, mas eu não falei nada para ninguém. Então, ninguém está sendo leal a mim. Mas eu sei que eu pratiquei um aborto e eu não vou contar para ninguém. Então, mesmo que ninguém saiba, depois eu vou ter um outro filho que vai representar esse abortado. Então, mesmo que no meu grupo familiar ninguém mais sabe, ninguém mais sentiu nada, ninguém mais excluiu, porque nem sabem que existiu isso, mas eu fiz isso na minha família futura. Depois eu vou ter um filho, ou vou ter um neto, ou vou ter um bisneto que vai representar isso. E essa exclusão, né? Então, daí agora eu pratiquei um aborto e eu morri. Eu não contei para ninguém, esse segredo morre comigo. Mesmo assim, isso vai ser novamente depois lá na frente representado, alguém vai vir para a vida e vai sentir que não tem direito a pertencer a essa família. É como se eu não faço parte desse grupo. Eu tô naquela família, mas é como se eu não tenho direito de ser feliz, eu não tenho direito de viver, eu não me sinto que eu tenho direito de estar em paz, de estar na vida, né? E eu não sei que é porque lá a minha avó praticou um aborto e que ela morreu com esse segredo. Por isso a constelação é tão maravilhosa, porque nós vamos lá, né, no passado e vemos o que aconteceu lá e podemos então, imagina que eu sou essa pessoa que estou representando, uma pessoa abortada que ficou em segredo. E agora eu constelo ou eu descubro isso de alguma forma e eu incluo esse tio, avô, sei lá, né? Ou esse avô, filho da minha mãe, lá da minha avó, enfim, eu incluo no meu coração. Eu dou um lugar para ele, eu digo, sim, você pertence, você faz parte dessa família, agora eu vejo você. Então as outras pessoas não viram, mas agora eu descobri que você faz parte. Então eu incluí agora, né? Então se uma pessoa incluir já resolve, a Fábio está perguntando. Então sim, daí eu vou lá e incluo essa pessoa. E aí então agora ela faz parte. E aí a partir disso eu vou ouvir as pessoas que vêm fazer uma constelação dizendo, nossa, depois que eu fiz isso eu me senti tão aliviado, parece que eu deixei uma tonelada aqui. E essa é a percepção de que essa pessoa agora está no destino dela. E a Jéssica dizendo, verdade, a constelação é libertadora. Não foi assim contigo, Jéssica? Quem mais aqui já constelou? Me conte, como foi quando você foi lá e constelou, ou quando você foi lá e fez um exercício desses e houve uma inclusão? Como foi que você se sentiu? Muda a sua vida.
Então, é uma pessoa. Às vezes você pode pensar assim, eu vou lá no grupo de constelação, mas eu não sei o que aconteceu no passado da minha família, eu não sei se lá atrás, nos meus antepassados, houve isso. Não precisa você saber, porque você vai lá e você tem essa liberação mesmo assim. A Jéssica disse sim, eu tive a experiência e foi surreal, né? E aí você é uma outra pessoa agora. Mas agora eu sou uma outra pessoa do que eu era. Não, agora você é quem você é mesmo. Você lá antes estava no destino de quem você não é. No destino de uma outra pessoa, né? E aqui diz assim, olha, eu vou falar agora da inclusão, então. Eu vou falar ainda mais quem pertence à família, tá? Agora eu vou continuar com a enumeração de quem pertence à família, porque eles também são abrangidos e protegidos por essa consciência. O Bert Hellinger diz isso. E ele fala assim, ó, no próximo nível acima dos pais pertencem os avós, mas sem os irmãos. Então, os irmãos dos avós não fazem parte, a não ser que tenham tido um destino especial, que esses irmãos do avô e da avó tenham tido um destino especial lá e que levou eles a uma exclusão, por exemplo, né? Os parceiros anteriores, gente, agora que a coisa encarde aqui, ó. Os parceiros anteriores dos avós também fazem parte. A Tita diz, eu fiz constelação e foi maravilhosa. Foi bom, né? É libertadora, né? Gente, os ex-parceiros dos avós também fazem parte. Ou seja, os ex-parceiros seus, que você tá aqui, também vão influenciar nos seus netos, nas suas netas, não só nos seus filhos. A Michelle diz, Marileide, quando a pessoa é adotiva, também dá para trabalhar? Dá muito. Porque, Michelle, quando você é um filho, uma filha, né, que tá numa família, você é adotiva, você ainda pertence à sua família de origem, que é aquela família que passou a vida para você. E aí pode ficar um pouco complicado, porque você carrega consigo, você está nesse campo dessa família de origem, né? Mas você agora faz parte de uma outra família que tem um outro campo, mas você não faz parte absolutamente desse campo, embora você também faça parte, mas o seu campo principal e inicial é aquele da sua família de origem. E se lá você é excluída, você, por exemplo, foi dada, entra nessa questão aqui, você foi dada e lá você não foi reconhecida, lá naquela família alguém vai ficar ocupando o seu lugar e você na sua vida acaba não ocupando o seu lugar, né? Então é preciso, para quem é adotado, no caso, também incluir os seus pais, incluir aquela família de lá, porque também ali acontece uma exclusão. Então é uma via meio de mão dupla, mas é importante sim que haja esse trabalho, essa inclusão dos pais, né, biológicos, da família biológica. E aí eu percebo muito isso assim, sabe, numa constelação de alguém que é adotivo numa outra família, de como ela depois da constelação, ela realmente agora está no lugar dela. Está no lugar dela de força, quando ela inclui esses pais biológicos, né, que são os únicos pais, na verdade, mas esses outros são esses cuidadores, né? Fica um pouco enroscado, mas por isso mesmo é que precisa cada um estar no seu lugar, para que a gente não fique emaranhado. E então acontece que às vezes, como eu comentei aqui na semana passada, né, de um cliente meu que ele era filho da irmã, e a irmã teve esse filho e foi criado como se fosse irmão dela, né? E aí a avó, na verdade, ele pensava que fosse a mãe. Então tem pessoas que às vezes são dadas para adoção e que nunca descobrem isso e levam esse emaranhamento para a vida sem nunca descobrirem. Então é importante que a gente saiba o nosso lugar, né?
Então, o Bert Hellinger aqui continua dizendo, nesse livro aqui, gente, O Amor do Espírito, né? Então, os bisavós, um ou outro dos bisavós também pode fazer parte, mas isso é raro. Os bisavós. E agora enumerei sobretudo os parentes consanguíneos e ainda os parceiros anteriores dos pais e dos avós. Aqueles com cuja morte ou destino a família teve vantagem. Agora encardiu aqui. Agora complica ainda mais, gente. A coisa vai ficando mais séria. Vai dizendo assim, ó. Além dos parentes consanguíneos e dos parceiros anteriores, também fazem parte da nossa família aqueles através dos quais a família teve uma vantagem. Por exemplo, através de uma herança considerável. Como fazer contato? Vamos combinar um horário? Vamos, sim. Me chama ali no direct depois, eu te passo o meu WhatsApp, ou se quiser anotar, aí é o 99103 7350. Alguém que estiver aqui também, que saiba o número, pode anotar, ou me chama lá no direct. E aí pode constelar num grupo, pode constelar individual. Hoje à noite também nós temos, gente, o nosso grupo de reequilíbrio energético espiritual começa hoje. E ali serão 4 segundas-feiras onde eu vou fazer exercícios com vocês também, de reencontro consigo mesmo, de constelação, de várias coisas que vão surgir. É um grupo online com várias pessoas, então a mentoria online em grupo começa hoje à noite, tem ainda vaga. Então eu vou ler de novo essa parte aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem bem isso, porque isso é muito sério. Também fazem parte aqueles através dos quais, à custa da sua saúde e vida, a família enriqueceu. Então, uma família que enriquece às custas da vida de outra pessoa. Uma pessoa que estava trabalhando para uma família e morre a serviço dessa família, por exemplo. Ela perde a família, ela tem um acidente grave. Então, ela também passa a fazer parte daquela família. Ou uma pessoa que deixa uma grande herança, né? Outra ainda, olha só, vítimas. Nossa Senhora, vai ficar cada vez mais difícil aqui, mas nós temos tempo, porque ainda falta 54 lives, né? Eu acho, para nós encerrarmos. Então, também pertencem às vítimas, aqueles que foram vítimas de atos violentos através de membros da nossa família, tornam-se parte dela, especialmente aqueles que foram assassinados. A família precisa olhar também para eles com amor e dor. Que são aquelas pessoas que foram assassinadas por um membro da família. Então, ela passa a fazer parte no sentido de que eu também tenho uma responsabilidade, meu grupo familiar tem uma responsabilidade. Se o meu grupo familiar exclui, eu não quero nem saber lá, houve uma pessoa que morreu lá pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu tio, pelo meu irmão, mas eu não quero ter contato. Então, em algum momento, isso vai acontecer na nossa família, com algum membro daquela família, como aconteceu com aquela pessoa. Então é preciso incluir aquela pessoa no coração. É preciso reconhecer que ela também faz parte desse destino da família, assim como incluir também o agressor, né? E aqui vai falar do agressor. Agressores, por último, algo que para alguns pode ser um desafio. Quando membros de nossa família são vítimas de crimes, especialmente se perdem a vida, os assassinos deles, os agressores deles, passam a fazer parte da nossa família. E aí é onde a maioria de nós vai dizer assim, eu não quero nem saber daquela pessoa que cometeu esse crime contra alguém da minha família, né?
Se foram excluídos ou rejeitados, a consciência coletiva pressionará para que sejam representados mais tarde por membros da nossa família. E Bert Hellinger diz assim, talvez eu deva aqui chamar a atenção de que tanto os assassinos se sentem atraídos para as suas vítimas, como também as vítimas para os seus assassinos. Ambos se sentem totalmente inteiros quando se encontram. A consciência coletiva também não faz diferenças aqui. Então, gente, eu sei que muitas pessoas que falam mal da constelação, elas leram esse livro, por exemplo, essa parte, e não compreenderam. Elas leram isso e disseram assim, não quero mais saber do Bert Hellinger, não quero mais saber da constelação, e preferiu sair fora sem ir buscar a compreensão da profundidade que é isso e a compreensão com o coração. E eu já vi em muitas constelações, especialmente na escola Hellinger. Por que na escola Hellinger? Porque aqui onde nós moramos, né, por ser um lugar onde mais as pessoas vão e elas têm muitos conhecidos e às vezes o campo não se abre para algo assim, né, por causa de pessoas que vão se sentir mais, digamos assim, expostas, né. Mas na escola Hellinger, com muita gente, muitas pessoas de todos os lugares, era muito frequente ver isso assim. Mas aqui eu já vi também nos grupos, se for lembrar, já vi muito assim nos grupos. Mas o que eu quero dizer aqui? Quando há um assassino em um grupo, há uma pessoa aqui, que cometeu um crime e ela está naquele sofrimento, vai vir alguém do grupo que vai sentir raiva, que vai sentir culpa, que vai sentir o que essa pessoa aqui sentia. E que quando finalmente nós colocamos um representante para aquela pessoa que foi vítima, né, desse crime, deixa eu pegar o boneco aqui. Quando aquela pessoa é colocada no campo, imediatamente esse aqui que é o agressor, quando ele vê essa aqui que é a vítima, ele imediatamente os dois se olham. E que quando acontece entre os dois, e nós vamos ver nessas constelações espirituais, né? As constelações clássicas de Bert Hellinger, nós vamos ver que não tinha nada a ver com essa pessoa aqui. E nós vamos ver que esses dois se conectam, que é o agressor e a vítima, eles se conectam e eles se olham com amor e eles fazem as pazes. Eles se olham e eles se perdoam. E há uma grande emoção ali. É um encontro de almas, é um encontro entre alguém que causou a morte do outro e aquele que foi morto. E eles se encontram através desses representantes, né, ali no campo, e se olham com amor, com perdão, e se incluem um no coração do outro, porque tanto a vítima exclui, né, esse aqui, como esse aqui exclui o outro. E aí no campo nós vamos ver que essa pessoa que estava representando um desses dois, ela vai se afastando. E ela então agora vai para o destino dela, porque não tinha nada a ver com ela isso aqui. Isso aqui era entre um agressor e uma vítima. E que eles então se olham agora com respeito e às vezes eles se abraçam e choram juntos por aquele destino tão difícil que foi para eles. E depois disso é muito frequente a gente ver que finalmente eles se deitam às vezes lado a lado assim. No sentido de que agora eles podem morrer em paz. De que agora que eles fizeram as pazes um com o outro, eles podem ir para a morte em paz. Porque ambos foram vistos um pelo outro. Porque um reconheceu aquilo que foi difícil para o outro, um reconheceu a dor do outro, e esse também reconhece como é doloroso para aquele que comete um crime. Então você agora olha para isso de um ponto de vista maior, como
esse campo grande, essa consciência que não exclui ninguém, ou que você pode chamar de Deus, essa consciência grande que nós podemos chamar de Deus, ela inclui todos. Tem lugar para todos, ela não condena nenhum. Mas esse campo, essa consciência, ela é amor. E então quando essas duas pessoas fazem as pazes, né, o agressor e a vítima, e elas então podem, digamos que, morrer em paz, todo o grupo familiar que estava envolvido nisso também encontra a paz. E onde é que essa paz acontece? Quando há uma inclusão, quando há o amor, quando todos agora podem pertencer, quando você não está condenando esse ou aquele, né? Quando você está olhando para todos e dizendo sim. Me contem, fez sentido aí para vocês isso? Ressoou em vocês isso? Ressoa no teu coração quando nós dizemos, quando Bert Hellinger diz ali, né, que o agressor de um membro da sua família também faz parte. O que ele quer dizer é que também é preciso que eu olhe para esse agressor sem julgamento, que eu diga para ele, sim, você faz parte, e eu deixo com esse agressor aquilo que é dele, a responsabilidade dele, eu saio da raiva, eu saio de qualquer sentimento de vingança. E imagine que eu sou dessa família, onde houve uma pessoa que foi assassinada por alguém da minha família, e agora a minha família olha para essa pessoa assassinada também e diz, sim, você faz parte também do meu grupo familiar. Eu vejo você. E eu deixo com essa pessoa, né, que fez isso. É bem cristão, né, a Fábio disse. O Valdir diz, tem muito sentido, porque de uma ou de outra forma houve uma grande troca de energia. E a Marlene, quanto esclarecimento e aprendizado. Não é, gente? Então, quando vocês verem pessoas que estão falando mal da constelação familiar, que estão criticando, que estão dizendo, porque o Bert Hellinger falou isso, falou aquilo, são pessoas que não entraram nessa explicação, que não se deram a oportunidade de trazer isso para a alma. São pessoas que foram lá, leram um texto e já saíram com fúria daquilo ali. E frequentemente são pessoas que têm questões semelhantes no grupo delas, mas que elas não querem olhar para aquela situação. Então elas excluem, né? Elas continuam querendo negar. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa da minha família foi morta por uma outra família. E agora eu quero continuar na vingança, eu quero continuar desejando mal para aquela família, eu quero continuar buscando uma justiça. E daí o Bert Hellinger vem falar isso, eu vou ficar muito furiosa, porque eu ainda quero brigar, porque eu ainda quero ir lá e tomar algo daquele grupo, né? Mas quando eu posso trazer isso para o meu coração e olhar para aquela família e entender que aquela pessoa que fez isso para alguém da minha família, eu posso incluir ela de alguma forma no meu coração, essa raiva passa. E então eu posso agora seguir para a minha vida, deixar essas duas pessoas morrerem em paz e seguir para o meu destino, né? E a Jússi diz que faz sentido também. Então quando você leva para o seu coração, faz sentido. E como é que faz sentido? Você sente na sua alma. Vocês estão aí no outro lado, vocês sentem na sua alma, não sentem? Que algo se acomoda, que alguma coisa agora fica em paz. Então amanhã nós vamos continuar com isso, mas eu convido vocês para hoje à noite participarem desse grupo online de reequilíbrio energético espiritual, onde eu vou propor também exercícios
para você lá dentro desse grupo, num ambiente seguro, onde estamos nós ali nesse grupo, onde eu também vou te propor ali esses exercícios para que você possa incluir esses excluídos também, excluir aquilo que não te serve mais de sentimentos, né? E aquilo que hoje você não precisa mais carregar na sua vida. E que você possa, com esse reequilíbrio, encontrar o seu lugar de equilíbrio e de força na sua vida. Então, quem desejar fazer a inscrição para hoje à noite, chama lá no WhatsApp. Coloca o link do grupo para fazer a inscrição, Mari. Será igual a um reiki? Não, não será igual a um reiki. Não. Será um grupo onde nós vamos fazer jornadas internas, onde nós vamos fazer, serão 4 encontros. Ô Tita, o link para o grupo para fazer a inscrição aqui na live eu não consigo, mas quem chamar lá no direct, eu também coloquei um stories. Lá no stories tem um linkzinho que está válido ainda, você pode clicar lá e fazer a sua inscrição diretamente por lá. Mas se não achar lá, chama no direct ou no WhatsApp. E não será igual ao reiki, são 4 semanas, nós vamos fazer uma caminhada, cada semana nós vamos fazer uma coisa, então vai ter também, sim, o equilíbrio dos chakras, onde nós vamos passear por cada chakra, que tipo de emoções estão guardadas em cada chakra seu, e liberar isso, né? Para depois, então, na outra semana nós fazermos essas jornadas internas, essas jornadas da alma, onde eu vou estar aqui com vocês conduzindo para que vocês percebam essas imagens que vão surgindo para vocês de cura. Então, quando chegar no final desse 1 mês, eu tenho certeza teremos tido muitas transformações, muitas curas para você e para o seu sistema familiar. Então, hoje à noite, às 8 horas, é 1h30 e eu tenho certeza que será de grande valia. Fabiane, ansiosa por iniciar esse processo de cura. Lembrando que quem participou do Caminhos da Prosperidade, quem se inscreveu para o Caminhos da Prosperidade, tem acesso livre, né, para ir hoje à noite lá. Também quem começou com mentoria essa semana, a Michelle também começa a mentoria essa semana, também vai participar lá. E outras pessoas que nem estejam na mentoria e nem no Caminhos da Prosperidade também são convidados a se inscrever e participar. Certo, entendi. Nossa, quanta coisa será trabalhada, vai ser bastante coisa. Até para poder, Leni, dizer que é um reequilíbrio energético e espiritual, tem que ser um trabalho bem profundo, né? Então, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Espero vocês lá hoje à noite. E amanhã nos encontramos aqui novamente na live às 12h12 para continuarmos falando sobre essas ordens do amor e aprendendo para a vida, para que possamos cada vez mais estarmos em harmonia, tá? Até amanhã, chamem lá. Quem quiser se inscrever, ainda tem vaga.